Olá, eu estou aqui para falar de um assunto sério. Estava ouvindo um pregador outro dia e ele disse algo que me encabulou. Ele disse para uma pessoa que estava vivendo em pecado que ela devia ficar na igreja, vir para a igreja, porque o pecado que ela estava vivendo ou que ela decidiu viver nele não era o pecado imperdoável, portanto, ela seria salva, ela iria para o céu. E eu quero questionar isso à luz das Escrituras. Será que somente existe um pecado imperdoável? Aliás, Jesus disse isso, né? Mas será que só esse pecado imperdoável manda alguém para o inferno? Esta é uma realidade que as Escrituras não escondem. Há muitos textos que precisamos entender e eu quero citar, por exemplo, Mateus capítulo 6, quando o texto nos diz que aquele que não perdoa o seu irmão que vê, tampouco o vosso Pai que está no céu perdoará. Portanto, essa pessoa não está vivendo o pecado imperdoável, mas ela não perdoa o irmão. Também não vai receber perdão. Neste caso, então, não é apenas o pecado imperdoável que manda alguém para o inferno. Não perdoar também manda para o inferno. E o que dirá dos textos em que Jesus disse: se vocês são meus discípulos, vocês fazem o que eu mando, ou vocês guardam os meus mandamentos. Aqueles que guardam os meus mandamentos é que são os meus discípulos. Ou seja, alguém que vive quebrando a lei de Deus, faz intencionalmente, não se arrepende e continua fazendo e morre nessa prática, também não está praticando o pecado imperdoável, contudo, ele irá para o inferno. E o que dirá das cartas de João, onde João diz que aquele que vive pecando nunca conheceu a Cristo? Portanto, a resposta daquele pregador para aquela pessoa foi muito infeliz, porque ele alimentou na igreja, ele inseriu na igreja, ele abriu e enlargueceu as portas do céu como Deus jamais faria. Deus não ajusta o seu reino para absorver o pecador, é o pecador que se ajusta ao reino de Deus. Portanto, só existe um pecado imperdoável. No entanto, há muitas formas de se ir para o inferno. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele dá uma lista de pessoas que irão para o inferno e nenhuma delas praticou o pecado imperdoável. Os adúlteros, os mentirosos, os beberrões e tantos outros, escrito pelo apóstolo Paulo lá aos Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Então, é um equívoco achar que só o pecado imperdoável manda para o inferno. Se você escolher viver pecando, você está condenado. Portanto, abandone o seu pecado. Eu sou ABCU Luiz, do site interprete.com.br. De Juara, interpretando para o seu coração. Deus abençoe a todos, tenham um ano excelente e fiquem na paz de Cristo. Até mais.